Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Adriana Maranduba da Silva, Rio de Janeiro. Aconteceu assim. Antes de tudo, quero dar glória a Deus e dizer que esse deserto foi necessário, pois, como já disse antes, eu ouvia falar de Deus, mas agora eu o conheço. Obrigada, meu Deus. Te louvo hoje e sempre. Tu és bom o tempo todo. Eu conheci meu marido quando era adolescente, com 15 anos. Namoramos, eu me apaixonei e vivemos uma paixão intensa. Aos 17 anos fiquei noiva. Com 18 anos, eu conheci Jesus e me apaixonei. Porém, meu marido na época não quis conhecer Jesus. Na igreja, todos disseram para eu não casar com ele caso ele não se convertesse, e disseram para eu parar de ter relações com ele. Eu tentei fazer o que o pastor disse, porém não consegui. Aí, depois de um tempo, eu passei a orar para terminar o relacionamento com ele. Tentei terminar por 2 vezes, mas acabei voltando porque minha família dava muita força e já éramos noivos e estávamos construindo para casar. Eu achei que o casamento seria o meio de não pecar mais. Então me apressei para casar. Casei com 19 anos. O pastor não foi em meu casamento e todos da igreja ficou chateados. Enfim, eu acabei me desviando. Com 21 anos, eu retornei com força para a igreja e meu marido continuou sem interesse em conhecer Jesus. Eu permaneci confiando e aprendendo mais de Deus. Quando eu estava com 26 anos, novamente me desviei. E aí começou a luta no meu casamento. Eu ia à igreja de vez em quando. E comecei a acreditar que meu relacionamento dependia de mim e do meu marido. Por mais que ele não fosse cristão, eu orava, e Deus, em sua infinita misericórdia, guardava meu casamento. Mas depois que eu perdi meu relacionamento com Deus, eu acabei perdendo meu relacionamento com meu marido. Eu passei a ser rixosa, vivia de cara feia, brigava por tudo e era extremamente ciumenta. O relacionamento entre eu e ele só piorava. Eu engravidei e as coisas pioravam. Ele me tratava mal e eu não conseguia recorrer a quem poderia me ajudar. Jesus. Enfim, nossa filha nasceu e quando ela completou 11 meses, ele saiu de casa. Ele arrumou uma adolescente e passou a namorar ela como se fosse um jovem solteiro. Ele via nossa filha aos domingos e assim foi por longos 3 meses e 15 dias. Primeiro me bateu uma revolta e eu não queria saber de voltar. Sentia mágoa e rancor. Quando passou 1 mês que ele havia ido embora, eu comecei a juntar o que sobrou de mim. No princípio eu pensei no divórcio, pois estava muito ferida. Em seguida, a barreira do ódio caiu e comecei a pesquisar sobre divórcio. Foi onde eu encontrei o site Atalaia de Deus. Liguei para o pastor Lino e ele mandou eu ver os vídeos. Pois bem, vi todos e tive certeza que eu devia lutar pelo meu casamento. Em seguida, retornei a ligação e o pastor Lino me instruiu, pois eu estava arrasada por saber por terceiros que meu marido havia colocado foto no perfil com a adolescente. O pastor Lino disse para eu parar de ouvir qualquer coisa sobre ele, até mesmo de orar por ele. Disse para eu apenas buscar o Senhor, pois a esposa santa santifica o marido e assim ele sairia da vida de pecado que ele estava vivendo. Como o pastor me instruiu, assim eu fiz. Depois comecei a compreender que a resposta de tudo estava em Deus. Então passei a orar e ler a Bíblia, voltei para a igreja que eu frequentava. Eu não perdia um culto. Meu pastor, inclusive, disse para eu pôr a aliança de volta e disse para eu não faltar o culto da família. E eu obedeci. Doeu colocar a aliança, mas engoli a vergonha e o orgulho ferido e obedeci. E passei a ler testemunhos de restauração todos os dias. Isso nutria a minha fé. E um belo dia eu comecei a ler o livro Deus Quer e Deus Pode Restaurar Seu Casamento.
Com o livro, aprendi muito e parei de ver somente o pecado do meu marido. Tive que encarar e chorar diante dos meus pecados. Quando terminei de ler o livro, eu vi o site do RMI e me inscrevi no encorajamento diário e no curso de 30 dias para a restauração. Fui me envolvendo nas coisas de Deus de tal forma que eu não sofria mais. Quando as pessoas vinham me falar que viu e ouviu, eu dizia que não queria ouvir. Todos os dias passei a orar e jejuar. Me encontrava com meu marido celestial e me contentava. Quando a minha sogra vinha buscar a minha filha com ele, eu sentia um aperto no peito e começava a recitar os versículos que eu escrevia em um bloco e guardava comigo. Assim a aflição ia embora e eu ficava em paz novamente. Desde que ele havia ido embora, eu não quis mais vê-lo, pois a princípio eu queria esquecê-lo. Então foi tranquilo aplicar o princípio de deixá-lo ir. Depois que eu o perdoei, pois eu orava sempre por ele e assim eu consegui perdoá-lo, pois sempre vinha em minha mente que ele me abandonou no momento em que eu mais precisava dele, pois eu estava desempregada e com uma filha pequena. Deus é maravilhoso e eu cada vez mais mergulhando em tudo o que ele tinha para me oferecer. Passei a ter muita paz e confiança de todo o coração que alguma hora tudo iria mudar. Com o livro Deus Quer e Deus Pode restaurar seu casamento e eu aprendi muitos princípios e comecei a seguir. Eu o deixei ir. Por mais que eu queria ligar para ele, por mais que ele me desafiasse, eu entregava tudo a Deus e apenas confiava o Senhor é que iria mudar tudo. Eu não discutia com ele e nem com a mãe dele. Às vezes ele, através da mãe, mandava recados. Eu só respondia que estava tudo certo. Eu não falava sobre os problemas que tinham na minha casa. Ele comprava fraldas que davam alergia na minha filha e eu enxergava o inimigo me afrontando. Porém, eu estava no esconderijo do Altíssimo e nada disso me feria. O momento mais difícil foi quando ele fez uma festa para minha filha de 1 ano e convidou a adolescente. Eu fiquei triste porque eu namorei ele 2 anos e só depois ele me apresentou a família dele. Já a outra mulher ele levou para conhecer toda a família dele, estando com ela oficialmente apenas 1 mês, e isso doeu muito. Mas Deus é soberano e derramou seu bálsamo sobre mim. Logo fui curada e eu soube disso através da mãe dele, que deu todo o apoio para ele viver esse romance adolescente e era usada pelo inimigo para me ferir. O ponto de virada da minha restauração foi que eu não discutia, pois o Senhor estava moldando o meu caráter e tudo que eu conversava com a mãe dele, eu dizia que tudo estava bem. Eu não pedia nada. Quando ela perguntava o que estava faltando, eu dizia e pronto. Passei a depender apenas do Senhor. Acredito que isso passou a incomodar a eles, pois eu me afastei e nosso contato era apenas sobre nossa filha. Eu passei a frequentar a rede de casais mesmo sozinha, pois eu demonstrava a minha fé. Mesmo achando humilhante, eu coloquei minha aliança, pois entendi que antes de ser esposa dele, eu sou esposa do Senhor. Eu passei a me cuidar e me arrumar mais. Todos que me viam diziam que eu estava linda, mas eu sabia que era o brilho do Senhor sobre mim, pois agora tenho uma alegria contagiante. O ponto de virada foi depender de Deus e, como o pastor Lino disse, eu me santifiquei e ele foi alcançado. Ele pegou nossa filha para ir à praia e eu me senti triste, pois sabia que a outra mulher ia com eles. Eu orei e logo me senti melhor. Falei para Deus que entre ter esse relacionamento maravilhoso com ele e ter meu marido de volta, eu preferia o Senhor. Quando foi no culto da noite, eu orei novamente e senti o desejo de repetir que prefiro o Senhor a meu marido e que eu ficaria no centro da vontade dele. E se fosse para ficar só, eu ficaria, pois o Senhor me completou e me fez a mulher mais feliz do mundo. Mesmo passando no deserto, não faltou maná, não faltou a nuvem para o sol não me queimar, nem a coluna de fogo para me aquecer de noite. Chegou o dia do nosso aniversário de casamento e eu só sentia paz. Achei que eu ficaria triste, mas não fiquei. O Senhor encheu meu lar de paz que excede todo entendimento.
Ele permaneceu pagando as contas da casa, porém ele começou a ficar sem dinheiro e não conseguiu mais pagar. Aí eu conversei com a mãe dele e o telefone estava cortado. Ele me respondeu que não estava conseguindo pagar as contas e disse que não precisávamos ser inimigos. Disse que estava com o mesmo número. Um dia ele veio à nossa casa, mas eu não estava. Aí depois nos falamos e ele disse que estava com saudade. Ele disse que queria reconstruir a nossa família. Eu perguntei se ele havia resolvido a vida dele com a outra mulher. Ele disse que sim e que só queria reconstruir a nossa família. E eu disse que teríamos que conversar pessoalmente. Conversamos pessoalmente e ele pediu para voltar para casa. Ele disse que se arrependeu e disse que não me procurou antes por orgulho. Disse que não queria dar o braço a torcer e concordar que errou. Ele chegou a fazer planos com a outra mulher e chegou a comprar casa para morar. Ele disse que terminou com ela porque estava ficando sério. Só sei que eu orei e pedi a Deus para acabar com essa relação. Ele está há 3 meses de volta e tem sido tudo novo, pois através do Senhor eu mudo o ambiente e trago o céu para onde estou. Eu permaneço orando e jejuando, continuo no curso online, continuo lendo a Bíblia e lendo os encorajamentos diários. Continuo na rede de casais da igreja e creio que o Senhor vai terminar a boa obra e logo ele vai se render aos pés do Senhor. Eu sou uma nova mulher. Agora busco honrá-lo e continuo entregando tudo a Deus. Confio que da mesma forma que o coração dele foi direcionado para mim, ele também será direcionado para Deus. E ele se converterá e vai caminhar comigo, pois eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu recomendo vocês a ligar para o pastor Lino, assistam os vídeos, leiam o livro Deus Quer e Pode Restaurar Seu Casamento e Uma Mulher Sábia. Mas vou continuar lendo e comprando mais materiais sobre casamento, quero ser ampliada e ter condições e base para ajudar e encorajar outras mulheres a lutar pela sua família, pois eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. De qualquer forma, quero deixar esse encorajamento em conclusão. Não desistam de sua família. Deus vai restaurar e vai dar dupla honra a você. Assim como Jó, o Senhor vai restaurar 7 vezes mais. Escrevam seus versículos que lhe dão força e fé para ler sempre. Carregue com vocês, pois isso nos anima e faz nossa fé voltar. Alguns versículos que anotei foram: Não te desamparei nem te deixarei. HB 13:5. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. HB 19:26. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27:14. Salmos 27:14. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardarás os teus pés de serem capturados. PV 4:25-26. Este é o caminho, andai por ele. IS 30:21. Bem sei eu que tudo que podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Jó 42:2. Estando certíssimo que o que Deus prometeu também era poderoso para fazer. RO 4:21. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Deus é minha rocha firme e meu refúgio. Tudo é possível ao que crer. MC 9:23. Jesus disse: Não temas, crê somente. LC 8:50. Creia que qualquer homem pode ser transformado pela fé, por mais acorrentado que esteja. E os louvores que me fortaleceram foram: A resposta, Renascer Praise. Refrão: A resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Jesus meu guia. Leonardo Gonçalves. Refrão: É quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco eu sou, mais Deus me dá teu amor.
Você me leva ao deserto, Ministério Zoe. Refrão. Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris para me dizer no fim que a tua misericórdia não acabou. Enfim, tem outros louvores. Não desistam em hipótese nenhuma. Se acheguem a Deus, nosso esposo, e seremos moldadas e teremos um caráter irrepreensível, e todos verão que o Senhor é o mesmo de ontem e irão adorá-lo, pois Ele é fiel, digno de honra e glória. Deus nos faz ser felizes no meio do deserto e ninguém entende como pode essa mulher estar feliz e radiante se ela foi abandonada. Isaías 54:4. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Estou disposta a encorajar vocês. Pode me mandar e-mail ou zap, eu vou ficar feliz em poder encorajar outras mulheres e confiar que Deus restaura casamento. Obrigada, Senhor, por ser tão bom. Obrigada, Pastor Lino, que o Senhor lhe abençoe infinitamente. Esse ministério é uma bênção. Obrigada a cada pessoa que escreveu um testemunho e perseverou, pois assim vemos a glória de Deus. Me perdoem por demorar de escrever meu testemunho. Aleluia! Nosso Redentor vive. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, traída, abandonado, abandonada, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração e intercessão e orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte desse trabalho com a sua oração. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor.